Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos começar a nossa famosa criação de cenário para essa terça-feira, dia 4 de abril. Nosso primeiro Jogos do Radar, né? De abril. Esse final de semana eu estava em viagem, comentei com a galera que eu não conseguiria gravar o Jogos do Radar. E venho aqui nesse primeiro Jogos do Radar de abril, mais uma vez agradecer quem esteve comigo em março, seja aqui no YouTube, seja no grupo VIP, seja no grupo Free, seja no Instagram. A gente está fazendo uma interação boa com a galera, né? Estamos subindo bem nossos seguidores. E peço quem vem aqui que não ainda é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para ficar recebendo nossas notificações. Curta, comenta se a gente deixou aqui de passar alguma informação, se vocês têm alguma coisa para acrescentar, que ajuda a gente bastante. Beleza? Março foi um mês excelente, né? Para mim e acredito que para todo mundo que esteve me acompanhando ali, seguindo minhas dicas, minhas entradas no grupo VIP. Fechei o mês de março com 12 unidades de lucro, né? Dobramos a banca, né? Sempre comento que minha unidade ali é 10% da minha banca. Então a gente teve 120% de lucro, dobrando a banca e mais um pouquinho. E esse mês de abril já começamos com o pé direito. No sábado a gente fez acho que 0.2 ou 0.3, no domingo 0.8 e hoje que eu estou gravando na segunda-feira, um dia de poucos jogos, né, uma grade bem reduzida. Pensei até em tirar o dia para dar uma descansada, mas dei uma olhada nos jogos e conseguimos ter um bom lucro ali também, fechando perto de 0.4 unidades de lucro. Beleza? Mas vamos para essa terça-feira que vai ser uma terça-feira agitada, né? Tem bastante coisa. Hoje a gente teve 3 jogos no radar para dar uma olhada. Nessa terça-feira tem 15, beleza? Vamos lá. Vamos começar primeiro pela Europa aqui, depois eu volto para a Libertadores Sul-Americana, tá bom? Quero me aprofundar um pouquinho mais. Na Copa do Rei a gente tem o jogo de volta, né? Atlético Bilbao e Osasuna. O primeiro jogo foi 1-0 para o Osasuna. Acho que foi esse jogo aqui. O Atlético Bilbao vai jogar precisando, obviamente, da vitória, por isso que tem essa cotação aqui bem mais baixa, né, que a do Osasuna. E quem vencer pega vencedor de Barça e Real, né? O primeiro jogo foi 1-0 para o Barcelona, se eu não me engano, poderia ter sido 2, né? Só que o Barcelona desperdiçou um gol incrível. Não lembro quem tirou o gol de cima da linha, cara. Poderia ser 2-0 Barcelona. Mas como eu não fiz o primeiro jogo aqui, e a gente vai ter tanta coisa para ver, eu vou pular esse jogo, tá? Mas quem quiser ficar de olho, podemos ter 2 situações aqui. Uma pressão absurda do Atlético Bilbao e tentar encaixar esse back, ou a Bilbao com dificuldade de penetrar o time do Osasuna, Bilbao que não vem bem dentro de casa. Se pegar os últimos jogos do Bilbao, dentro de casa são 4 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate. Derrota para o Barcelona, ok? Derrota para o Girona, venceu o Cádiz e empate com o Getafe. Pode ficar de olho nessa correção de preço, se tiver dificuldade, o Bilbao. Beleza? Na Copa da Itália a gente tem aí um jogo importante, Juventus e Inter. Se eu não me engano é semifinal também de Copa da Itália. Tem como ver aqui em qual ave está? Deixa eu procurar aqui no SofaScore. No SofaScore que vai trazer direito pelo menos. Cadê? Itália, Copa da Itália. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa dizendo em qual aba está. Beleza, o SofaScore travou. Mas se eu não me engano... travou legal o SofaScore. Se eu não me engano é semifinal aqui da Copa da Itália. Vamos tentar mais uma vez. Ver se tem alguma informação aqui. Copa da Itália, aqui ó, semifinal. A outra semifinal é Cremonese e Fiorentina. Cremonese tirou Roma e Napoli, né? Pega Fiorentina e Inter e Juventus. Juventus e Inter, né? É jogo único também, se eu não me engano aqui, jogo único. Então, por se tratar de jogo único, eu gosto muito mais de trabalhar o mercado de gols do que alguma coisa de match odds, beleza? Acredito que o placar aberto, a gente vai ter o desespero de alguma equipe indo para cima. Se a gente pegar o retrospecto aqui das 2 equipes, o head-to-head, a Juventus venceu as 2 últimas, né? 1-0 e 2-0, e tinha 3 vitórias da Inter, 4-2, 1-0 e 2-1. Então, é um jogo bem parelho, tá?
Não venho para trabalhar aqui match odds, como eu falei, nem lei pior equipe, nem a correção de preço de alguém. Venho para tentar trabalhar, de preferência, mais 1,5. Aqui, ó. Mais 1,5, subindo mais um pouquinho. Acho mais interessante buscar o mais 1,5 nessa situação do que tentar buscar alguma coisa no limite do primeiro tempo. Pode ser que o gol não saia no primeiro tempo, saia rápido no segundo tempo e o jogo abra. Tá? Como fiz, Água Santa e Palmeiras. Água Santa e Palmeiras eu não vim para buscar o limite no primeiro tempo, que saiu no último lance do jogo. Mas como se tratava ali, né? Não era jogo único, mas como se trata ali de uma final, o jogo pode abrir, né? A partir ali do... Como foi o Fluminense, Flamengo e Fluminense também. O Flamengo fez gol cedo no segundo tempo e depois conseguiu fazer o 2-0. Então jogos assim eu prefiro trabalhar um over à frente, um over 2 à frente, do que buscar o limite, pelo menos no primeiro tempo. O segundo tempo pode ser interessante também. Tá bom? Da DFP Pokal a gente tem 2 jogos, 1h da tarde. Aqui é semifinal também. Deixa eu confirmar aqui. DFP Pokal. Não, quarta de final. Aqui é quarta de final. Jogo único também. DFP Pokal, jogo único até la muerte. Seria interessante também na Copa do Brasil esse jogo único. Sorteio o tempo inteiro e jogo único. Acho mais válido. Diminui também a quantidade de jogos que você faz, né, no ano. A gente vai ter Frankfurt e União Berlim. União Berlim que teve brigando... Não vai ter. União Berlim que teve brigando na liderança, né, do campeonato alemão, mas obviamente eu comentei que o Bayern ia atropelar. O Bayern que venceu o Borussia Dortmund atropelando, né? Foi 4-1, se eu não me engano, 4-2. Deixa eu ver aqui. 4-2, tá? 4-0 o Bayern. Com duas falhaças do goleiro. A primeira foi bizarra. 1-0. Mas a gente tem 2 equipes bem fortes. O Frankfurt foi campeão da Europa League, jogou a Champions League, né? Não se classificou. Ou se classificou e caiu pro Napoli, né? 2 derrotas pro Napoli. Cadê? Aqui, ó. Perdeu de 2-0 e perdeu de 3-0. Mas uma equipe que não é tão expressiva assim na Alemanha, que foi campeã da Europa League e jogou a Champions. União Berlim também, que vinha, como eu comentei, bem no campeonato, conseguiu avançar bem, né? Batendo o Ajax na pré-Europa League e depois caiu para o União Saint-Gilloise da Bélgica. Aqui também acho um jogo bem duro, tá? Difícil vai trabalhar alguma coisa de match odds. Acho interessante esse mais 1,5, por se tratar, como eu comentei, de jogo único. Aqui alguém abrindo o placar e o Frankfurt tem um ataque, as 2 equipes têm uma zaga muito boa, mas eu gosto muito do ataque das 2 equipes também, tá? Então pode ser um jogo com placar aberto ali interessante também para buscar alguma coisa no over à frente ou alguma coisa no limite para o segundo tempo. Não venho aqui com a ideia de trabalhar o limite no primeiro tempo, tá? O limite no primeiro tempo que eu tentarei trabalhar aqui, se der obviamente padrão, é o do Bayern de Munique contra o Freiburg. O Freiburg que empatou, né, no último jogo contra o Hertha Berlim, time que está brigando contra o rebaixamento. O Freiburg está ali brigando pelo topo da tabela do campeonato alemão, entre os 4 primeiros, 5 primeiros. Se eu não me engano, o Freiburg é quarto, já estava na frente, né, mas o Leipzig em quinto. O Leipzig que vem de 2 derrotas para Bochum e agora apanhou para o Mainz, se eu não me engano. O Freiburg poderia ter ampliado um pouco mais essa vantagem. Se o Bayern vier aqui com o time titular, pode ser muito interessante ficar de olho nesse back Bayern aqui no primeiro tempo também, tá bom? Vou botar aqui, ó, back primeiro tempo e o mercado de gols de preferência ali o primeiro tempo, buscar alguma coisa no limite, tá? A gente tem toda a supremacia aqui do Bayern de Munique e ficar de olho também ali numa possível até goleada do Bayern. Se não diminuir o ritmo, se o Freiburg tomar 1-0, estiver indo para cima para tentar alguma recuperação, pode ser interessante ficar de olho aqui na goleada, tá bom? Na Copa da Holanda a gente tem o PSV contra o Spakenburg. Eu dei uma bisoiada porque eu acompanho um pouco a segunda divisão da Holanda e eu não lembro desse time. E realmente esse time não está na segunda divisão, esse time está na terceira divisão. E aqui é semifinal. O PSV pega o Spakenburg e no outro jogo é o Feyenoord contra o Ajax. Também, se eu não me engano, daqui é jogo único, tá bom? Aqui dá para ficar de olho no back primeiro tempo do PSV e no mercado de gols. Não sei, obviamente, como é que joga o Spakenburg, mas me surpreenderia bastante
se o PSV tivesse dificuldade contra o time da terceira divisão. Na Premier League a gente tem 4 jogos. A gente teve hoje o empate do Everton com o Tottenham, né? O Tottenham abriu o placar 1-0 com o Harry Kane de pênalti, mais um gol do Harry Kane para cima do Everton. Um pouco antes rolou uma confusão, o jogador do Everton foi expulso e no final da partida, se não me engano, aos 82 o Lucas entrou e aos 87 o Lucas foi expulso, numa entrada muito dura para cima do jogador do Everton, e o Everton pressionou e conseguiu o empate 1-1. Foi bom porque a gente tinha uma prézinha, mais 1,5 gol do Sassuolo e do Torino, que foi 1-1, e mais 1,5 do Everton com o Tottenham, também 1-1, mas foi o único jogo isolado. O Bournemouth pega o Brighton que pode encostar, né, no Tottenham, 43 pontos. Se eu não me engano... não, tá certo. O Tottenham tem 29, aqui já tá computado. Deixa eu pesquisar aqui, para não falar besteira. Não vai mudar muita coisa não, mas eu gosto de passar a informação correta para vocês. Premier League. Então, são 3 jogos de diferença pro Tottenham. O Brighton em sexto vai pegar o Bournemouth, que bateu o Fulham no último jogo, 2-1. Conseguiu dar uma leve respirada, né? Vai brigar contra o rebaixamento. Acho que o Bournemouth tem menos time que o Leicester e que o Leeds, por exemplo. Acho que o Bournemouth vai cair nessa temporada. E pega o Brighton, que é um time muito chato. Se pegar os últimos jogos aqui, ó, o do Bournemouth em casa, ainda vitória pro Fulham e pro Liverpool, derrota pro City, empate com o Newcastle e com o Nottingham Forest. Não vem tão mal dentro de casa. Perder pro City não é nada demais, bater o Liverpool é importante. Empate contra o Newcastle, que é um time melhor, e o Nottingham Forest, que briga ali com ele, né? O Brighton vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 2 empates. Fora de casa, 3 jogos, né? Empatou com o Crystal Palace, venceu o Stoke aqui pela FA Cup ou EFL Cup, e empatou com o Leeds, empatou com 2 times abaixo dele na tabela. Mas eu gosto muito do time do Brighton, tá? Que eu vou ficar de olho nesse back Brighton aqui. E ficar de olho também no mercado de gols. O último jogo que eu fiz do Brighton foi bem interessante com o Brentford, esse 3-3. Ficar também de olho aqui no mercado de gol. Leicester e Aston Villa. A gente tem um Leicester que achava que já ia sair da zona de rebaixamento, né? Já estava ali mais pro meio da tabela para tentar chegar mais para frente. E voltou numa zona complicada o Leicester. 19º. O Aston Villa venceu o último jogo, 2-0 para cima do Chelsea, que derrubou o Graham Potter. E o Leicester vem de jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, 6 derrotas e 1 empate. Complicada a situação do Leicester. Perdeu para o Chelsea, Blackburn foi eliminado da FA Cup, e para o Arsenal, só tinha batido o Tottenham, 4-1. O Aston Villa fora de casa, vitória para cima do Chelsea, vitória para cima do empate para cima de outro londrino, o West Ham 1-1, bateu o Everton, perdeu para o City e bateu o Southampton. Só perdeu para o City fora de casa. E dá para ficar de olho num lei a equipe do Leicester, tá? 3h45, é o horário do jogo do Bahia. 15 minutos antes do jogo da Juventus. Confesso para vocês que eu vou tentar dar mais atenção para os outros jogos, tá? Por poder trabalhar mais, acho que o mercado de gols do que esse jogo aqui. Sempre comento com vocês, quando eu trabalho match odds, né? Que é lei pior equipe, correção de preço, vitória, eu tenho mais dinheiro no mercado, então tem que ter um foco maior. E é o jogo onde eu consigo fazer o meu trader, né? Entrar e sair no mercado. Você tentar buscar um limite, um over à frente, assim, você não tem muito o que mudar no mercado, né? Você pode, às vezes, não pegar um gol de bola parada, um escanteio, alguma coisa assim, mas movimentação de mercado, que é o meu dinheiro está mais investido ali, eu realmente tenho que estar no foco maior. E não sei se eu vou conseguir dar esse foco todo tendo os outros 2 jogos, que eu tentarei trabalhar mais o mercado de gols, tá? Mas quem vier fazer aqui, ficar de olho nesse lei aqui, a equipe do Leicester. Leeds e Nottingham Forest também vai ser um jogo difícil de trabalhar, né? Vou preferir até tentar trabalhar esse Brighton aqui, mas pode ser interessante aqui buscar alguma coisa no mercado de gols. Tem 2 equipes que brigam também contra o rebaixamento. Quem estiver na frente do placar pode ter o desespero da outra equipe.
Sempre comento, né, que o Nottingham Forest é um time que toma bastante gol, é a segunda defesa mais vazada. O Leeds também não está lá muito atrás, né, que pode ser interessante o mercado de gols, tá? E para encerrar na Europa, temos Chelsea e Liverpool. Aqui é um jogaço de duas equipes, só que não nesse momento, né? O Liverpool é o oitavo, o Chelsea em 11º. Se está difícil para o Liverpool alguma coisa em briga europeia, imagina para o Chelsea, né? O Chelsea ainda tem ali a Champions, né, em disputa. O Chelsea pega quem mesmo? Real Madrid. Pega o Real Madrid na Champions. É a única forma do Chelsea tentar jogar a próxima edição da Champions, né? Pegar os últimos jogos, entre eles, o head-to-head, 1x1, 2x2, 0x0, 0x0 e 0x0. E de 3 0x0, mas eu acho que esse jogo pode ser melhor para gols, tá? Por quê? O Chelsea vem de demissão do Graham Potter, vem um cacete em cada para Aston Villa 2x0. O Liverpool tomou 4 do City. Acho que as duas equipes vão tentar a vitória. E o tentar a vitória é interessante no mercado de gols, tá? Deixa eu ver quanto é que tá esse meio HT. 1,36. Ó, mais um e-mail 1,25. Ó, menos 3,5 em 40. Menos 3,5 para 3 jogos que vieram de 0x0. Não sei se é tão ruim não, hein? Mas eu não vou trabalhar esse under não. Porque o under também teria que ficar bem focado para entrar e sair no mercado. Ou não, se eu vier fazer alguma coisa aqui vai ser no mercado de gols, tá? Eu tô gostando desse limite aqui no primeiro tempo. Vamos ver. Vamos lá por Sul-Americana. A gente tem o começo, né? Agora das fases de grupo. Obviamente tem times aqui que eu não tô acompanhando ainda na temporada, mas a gente vai tentar fazer o maior número de jogos possíveis. Pelo menos eu vou tentar acompanhar o maior número de jogos possíveis, né? Para tentar passar para vocês a melhor leitura. Teve gente que me perguntou hoje se eu não ia começar a fazer o campeonato sueco. Vi hoje o jogo do Häcken, foi 2x0, e do Midtjylland, se eu não me engano, foi 2x2 contra o Verg Boys. Deixa eu voltar aqui só para não falar besteira. Aqui, ó. Midtjylland 2x2 com o Verg Boys e o Häcken 2x0 para cima do Elfsborg. Mas como começo de campeonato, eu não sei, obviamente, a fundo a escalação das equipes, né? Onde cada um jogador estava na temporada passada, muita coisa muda. A gente vai vendo realmente ali com o tempo, né, os jogos. Então, gosto no começo fazer rascunhos, né, do que eu vi das equipes, como que estava com a bola, posse de bola, pressão, bola parada, na frente do placar contra-ataque, para depois passar para vocês uma leitura melhor para a gente fazer as entradas, tá? Então esse começo aqui, na mais sul-americana, são times mais abaixo, né? Eu vou tentar realmente dar uma estudada para passar para vocês depois. Deixa eu olhar o Audax Italiano e News Old Boys. Não vi nenhum jogo dessas duas equipes ainda nessa temporada. O Goiás pega o Santa Fé da Colômbia. O Santa Fé é um time chato de Libertadores, Sul-Americana. O Goiás que volta a jogar uma competição internacional, né, depois de um tempo. Teve a derrota agora para o Atlético Goianiense 2x0. Não sei como é que vai ser o foco do Goiás para esse jogo aqui dentro de casa. Acho que vai ser importante o Goiás começar vencendo, tá? O meu medo é a sequência do campeonato da Sul-Americana junto com o Campeonato Brasileiro. A gente viu o Atlético Goianiense sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, indo muito a fundo ali na Sul-Americana, né? Não ganhando a Sul-Americana, não tendo equipe para jogar as duas competições e sendo punido, tá bom? Aqui, fazendo alguma coisa, eu vou ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo, tá? De preferência, o Santa Fé, se o Goiás começar bem. Essas odds aqui estão bem parelhas, interessantes. Mérida e São Lourenço, time da Venezuela, né, contra um time argentino, que pode ser interessante ficar de olho nesse back, é o São Lourenço. César Vallejo, se eu não me engano, César Vallejo do Peru. Binacional é Peru, é isso aí.
Podia ter mais um timinho para me ajudar, né? Mas acho que é isso aí, do Peru contra a LDU do Equador, né? Jogo parelho aqui, mas também não tem acompanhado. Aqui não tem altitude, né? Blooming Santos, o Blooming, ele é penúltimo do campeonato boliviano. Só que lá tem uma altitude grande, né? O último, se eu não me engano, é o Jorge Wilstermann. E só tá em último por conta de punição, tá? O Santos, mesmo não vindo numa fase boa, é mais time que a equipe do Blooming, isso é óbvio. Mas eu acho que o fator altitude pode pesar, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, 1 vitória. 2 empates. 5 derrotas. Acho que aqui pode rolar uma correção desse preço do Santos, tá? Mas eu acho que o Santos vence. Mas eu acho que pode segurar um pouquinho o ímpeto por conta da altitude. Essa cotação pode chegar até um 2 aqui, mais ou menos, no começo do jogo. Se o site se assustar com essa não pressão do Santos, tá? 1,62 para 6,50 é um favoritismo forte. E o Milionários contra o Defensa e Justiça, Milionário da Colômbia e Defensa e Justiça da Argentina. Também não tem acompanhado, esse jogo aqui é 11 horas da noite. Vou pular com certeza. Para a Liberta, a gente tem Argentino Júnior e Independente Del Valle. Del Valle que vem do título, né? Da Recopa contra o Flamengo. Pega o Argentino Júnior. Acho que não vai ter como achar no Campeonato Argentino, mas acho que ele é meio quinto colocado, sexto colocado. Deixa eu tentar fuçar aqui no SofaScore. Cadê? Argentino Júnior. Sétimo colocado. E o Del Valle, se eu não me engano, o Del Valle é líder do Equador. É líder do Equador. 1,85 para Argentino Júnior. Cara, primeira rodada, né? O time argentino tem a torcida chata, mas o Del Valle deu trabalho contra o Flamengo. O Flamengo perdeu muito gol dentro de casa, muito gol. Realmente, se o placar ali abre rápido, poderia ter feito 3-4. Mas o Flamengo, obviamente, tem muito mais time que o Argentino Júnior. E fora de casa, o Del Valle deu trabalho também. O contra-ataque do Del Valle é bom. O Del Valle veio para cá também jogando pelo empate, né? Muda um pouco a situação. Empatar fora de casa no primeiro jogo de Libertadores não é ruim. Óbvio que não é ruim. Mas se tiver oportunidade para contra-atacar, o Del Valle vai. Aqui eu ficaria de olho no mercado de gols, tá? Mais 1,5 assim, mais ou menos. Pode ser interessante. The Strongest e River Plate. O The Strongest é líder também do campeonato boliviano. Vamos fuçar aqui. The Strongest. The Strongest Bolívia. É líder do campeonato boliviano com 16 pontos. Numa altitude também, né, que vai jogar. E o River Plate é líder do campeonato argentino. River vem bem. River tem muito mais time que o The Strongest. O The Strongest que fez uma Libertadores passada, bem fraca. Não sei se foi Libertadores ou Sul-Americana. Que não conseguia nem vencer dentro de casa os jogos na altitude. Aqui o River é favorito, tá? Aqui pode até caber um back River Plate, tá? Vamos ver só como é que o River vai suportar esse começo de pressão ali da altitude do The Strongest, tá bom? E aqui eu ficaria de olho no mercado de gols, tá? O The Strongest atrás do placar, atrás ou à frente do placar, ele vai ser um time que vai tentar ir para cima ou vai tomar uma pressão absurda de um River Plate cansado, o The Strongest podendo ter cão para contra-atacar. Pode ser interessante esse limite no segundo tempo, tá bom? Aliança Lima do Peru contra o Atlético Paranaense. O Aliança Lima também, se eu não me engano, é um dos líderes do campeonato peruano. Aliança Lima, Peru, é o líder contra o Atlético. Lógico que a gente tem a diferença de elenco, né, de qualidade, mas aqui eu tentaria vir para tentar trabalhar alguma coisa em lei a equipe do Aliança Lima. Joga às 19 horas. Medellín da Colômbia e Internacional, um jogo mais parelho aqui, acho que é o jogo mais difícil
do dia para se trabalhar, tá? Cadê? Aqui, ó. Medellín. Cadê Medellín? Medellín. 11º. Pode caber um lei aqui, ó, o Medellín contra o Inter. O Inter que caiu na semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Pro Caxias nos pênaltis, aquela pancadaria horrorosa que os jogadores do Inter e a torcida do Inter tentaram fazer com os jogadores do Caxias. Que pode ser interessante alguma coisa contra o Medellín. Aqui acho que cabe mais 1,5 também, tá? Ficar de olho nesse mercado de gols aqui. Esse jogo aqui acho que cabe mais 1,5 também. E para fechar, Metropolitanos, se eu não me engano, é da Venezuela contra o Nacional. Já que a gente viu todos os jogos aqui, vamos ver esse também. Aqui, ó, Metropolitanos e Nacional. Metropolitanos, Venezuela. E cara, já é um time já não... Porra. 10º do campeonato venezuelano. Não dá, né? Opa, foi mal. Volta mais um. Cadê? Nacional do Uruguai. Nacional é 5º do campeonato uruguaio. Aqui pode caber também se Leão Metropolitanos e ficaria de olho no mercado de gols. Fora que o jogo é 11 horas da noite. Tarde. Mas vamos embora. Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí. Vamos ver se a gente vai ter um dia positivo como foi hoje. Quem vai estar vendo os jogos? Tá? A gente teremos vários jogos aqui. Ó. 19 a gente tem 3 da Liberta, com 2 da Sul-Americana, 5. Depois 9 horas a gente tem 1 da Liberta, com 2 da Sul-Americana, com 9h30 também. Então são 4 jogos na mesma faixa de horários e 2 às 11. Não faça aposta sem estar vendo o jogo. Não fique indo por gráfico, por robô, por nada. Ainda mais primeira rodada, tá? Não sabe como é que são os times. Às vezes o gráfico da Bet365 realmente faz de propósito algumas coisas para influenciar a apostar. Tenta treinar a sua leitura. Se não estiver vendo, a tarde foi excelente, tira a noite para dar uma descansada também. Não fica achando que toda hora, porque tem que ter jogo, tem que estar dentro do mercado, tá bom? E vamos que a gente, se Deus quiser, vai ter mais um dia positivo. Valeu? É isso, amanhã a gente está de volta. Abraço!